Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de História. Bora começar! Muito bem, para começar, pega o livro na página 217 para acompanhar comigo. E o assunto de hoje é as bases de sustentação da ditadura militar brasileira. Você viu na aula passada como é que a ditadura militar se estruturou, o que foram os atos institucionais. Falamos também dos 3 primeiros presidentes militares. Essa primeira parte da aula de hoje é você entender algo que aconteceu, sobretudo no governo do Médici, o terceiro presidente militar, que foi chamado de milagre econômico brasileiro, que basicamente foi um grande crescimento do PIB em pouquíssimo tempo. Vamos lembrar o que é PIB? Produto Interno Bruto, todas as riquezas que o país produz na sua totalidade dos setores econômicos. Esse período vai acontecer de 1968 até 73. E como que isso foi possível? O mundo capitalista estava em prosperidade. Países capitalistas, potências que emprestavam dinheiro para o resto do mundo, começaram a emprestar a juros mais baixos. O que o Brasil fez? Aproveitou esse momento para pegar esses empréstimos a juros baixos e então investir principalmente nos setores agrícolas, pecuaristas, da construção civil e industrial. E aí a resposta vai ser o crescimento da produção interna bruta, da produção de riquezas no país. Tanto é que nesse período de 68 a 73, você tem uma média de crescimento do PIB de 11% ao ano. Essa foi a média. Chegou a 14% em determinado ano e no outro foi um pouquinho menor. Então, a média de 5 anos, crescimento de 11%. Isso é muito até os dias de hoje. O crescimento do PIB nessa proporção é gigantesca. Só para você ter noção, alguns anos atrás o Brasil chegou ali no crescimento de 4%, uma década atrás, e já foi o auge aí do século XXI. Então você imagina crescer 11% ao ano. Só que, em contrapartida, a gente também percebe-se nesse momento, um aumento da concentração de renda, um aumento da desigualdade social. Ou seja, quem era rico acabou ficando mais rico, mas do outro lado da balança, quem era pobre também continuou na situação paupérrima. E você também tem uma outra consequência, que é o aumento da dívida externa. Isso é lógico, né? O Brasil está emprestando dinheiro, é natural que a dívida aumente. O problema é que ninguém esperava que no final da década de 70 e no começo da década de 80, a gente tem a primeira crise do petróleo, a segunda crise do petróleo, e os países que emprestaram dinheiro a juros baixos vão alavancar os juros. E aí você tem uma economia, tanto é que a década de 80 é chamada de década perdida, inflação, superinflação, 1000% ao ano, e você tem aí um problemão para resolver. Só que, claro, quando foi feito o empréstimo, no final da década de 60 e começo da década de 70, ninguém esperava isso, mas sabe que isso vai ser uma grande pedra no sapato aí do regime militar, da ditadura militar, nesses períodos aí que vão de prosperidade para o fundo do poço na década de 80. Nesse momento de milagre econômico, na página 218, ele vai falar de algumas coisas relacionadas aos indígenas, à integração desses povos. Foi criada, por exemplo, um órgão do governo chamado Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que existe até hoje. No parágrafo 2, fala que esse órgão vai substituir um outro chamado Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, por denúncias de corrupção e violação dos direitos dos indígenas. Então a FUNAI ela faz essa substituição e a ação dela era integrar os indígenas à sociedade brasileira. No parágrafo 3 fala que também foi criado o Plano de Integração Nacional, onde eles vão fazer a expansão do capitalismo no norte e no nordeste do Brasil. A principal construção que simboliza isso é a rodovia Transamazônica, que na época era a terceira maior rodovia brasileira, construída então em 1972, só que em contrapartida, do outro lado da balança, você tem essa expansão de grandes construções invadindo terras indígenas, você tem conflitos de terras nesse momento, várias comunidades indígenas removidas, destruição de algumas culturas indígenas, então você tem aí nessa balança, né, de expansão econômica, de outro lado você tem comunidades nativas passando por situações complicadas. Na página 219, ele vai falar que a ditadura ela teve uma base civil.
Por isso que nós chamamos de ditadura civil-militar e golpe civil-militar. Não foram só militares que participaram, porque a ditadura vai conseguir conquistar o apoio de parte da sociedade civil, da parte da sociedade que não era ligada ao exército. E nós temos vários exemplos. Carlos Lacerda, aquele que Gregório Fortunato, chefe de segurança do Vargas, tentou matar no atentado da Rua Toneleiros. Você tem Adhemar de Barros em São Paulo, Magalhães Pinto, políticos que no início foram a favor da ditadura militar, só que depois vão até fazer oposição e terão seus mandatos cassados. Você tem também empresas nacionais e empresas estrangeiras dando certo suporte, dando certo apoio a alguns setores do governo militar. Você tem também bem expressiva a importância e participação da classe média das grandes cidades. Então você tem uma sustentação, uma estrutura, por isso que o regime durou aí 21 anos, né? Era para durar alguns meses, durou 2 décadas e 1 ano, porque teve uma sustentação também por parte da sociedade civil, como eu dei alguns exemplos aí, empresas nacionais e estrangeiras, alguns políticos e também a classe média. E na página 220, para a gente encerrar, presta bastante atenção, essa página mais importante, é sobre a propaganda política que foi feita nesse momento. No parágrafo 1 fala assim: o apoio de empresários, da classe média e da grande imprensa brasileira foi uma estratégia importante para formar a base política e econômica dos militares, dando então legitimidade a um regime de exceção. Ainda hoje, em alguns setores, é forte a ideia de que a ditadura não foi um período de violência, como você vê nas aspas ali, mas foi um período de democracia, um período de crescimento econômico e bem-estar social. E aí vem a pergunta, como foi construída essa imagem? Porque hoje já se sabe de casos de corrupção, já se sabe de tortura feita por agentes do governo. Então, como é que essa ideia de que foi democracia, foi democrático, teve crescimento apenas e bem-estar social? O parágrafo 2 te explica isso. Com o objetivo de produzir uma imagem positiva do regime civil-militar, os ditadores, os 5 que passaram, souberam dialogar com importantes tradições arraigadas no imaginário coletivo. Por exemplo, ideias e slogans incessantemente divulgados pela propaganda oficial do regime reafirmavam noções de grandeza nacional, de amor à pátria e de otimismo em relação ao futuro do Brasil. Como você vê em alguns exemplos aí do lado, a propaganda política vai ser uma importante ferramenta para o governo conseguir legitimidade por vários setores da sociedade. O parágrafo 3 fala assim: porém, tais ideias não eram apenas criações da propaganda. Elas se baseavam também em expectativas criadas pelo próprio milagre brasileiro, aquele crescimento que você viu na aula de hoje, 5 anos, média de 11% de crescimento do PIB, foi utilizado também como forma aí de legitimar o governo. Com o crescimento da economia brasileira e internacional, houve uma explosão do consumo nos setores médios e ricos do país. Entre 68 e 73, o número de domicílios com televisão e um automóvel mais que duplicou. E aí vem um evento esportivo no meio disso tudo, a Copa do Mundo de 1970. O Brasil conquista o tricampeonato. E aí fala que uma em cada 4 famílias pôde assistir pela TV e em casa a vitória brasileira sobre a seleção da Itália. E o governo vai usar esse momento do Brasil ganhar a Copa de 70 no governo Médici, e você vê nas fotos ali, como se fosse um ato do presidente. O presidente trouxe a taça para o Brasil. Então você percebe que a propaganda vai ser utilizada de forma iconoclasta, com imagens, mas também com eventos esportivos e também com milagre econômico para passar essa ideia de positividade, de otimismo. E o último parágrafo ele fala assim: aliás, o governo militar explorou habilmente a relação emocional do brasileiro com o futebol, já que nós temos isso na nossa tradição. As vitórias nesse esporte passaram a ser utilizadas para promover os feitos do regime, minimizar o arroxo salarial e ocultar a repressão política. Ou seja, usa o fato de ganhar a Copa do Mundo de 70 para maquiar, por exemplo, que todos os salários estavam congelados, mesmo você tendo o aumento de preço de algumas coisas, que a gente chama de arroxo salarial, mesmo você tendo ausência de democracia, mesmo você tendo repressão, perseguição, tortura. Alguns acabaram aí passando por situações complicadas por agentes do governo. Então você utiliza a Copa do Mundo de 70 para dar aquela maquiada no imaginário coletivo, digamos assim. Ele fala que a conquista do tricampeonato na Copa do Mundo, disputada no México em 70, foi amplamente divulgada no país. Pela primeira vez, as partidas foram transmitidas ao vivo pela televisão.
A campanha irretocável do Brasil, da estreia à final, foi utilizada para associar o triunfo da seleção canarinho ao milagre econômico e ao regime militar. Ou seja, eu somo tudo isso, milagre econômico, Brasil ganhando a Copa de 70, mais regime militar, vou passar essa ideia de positividade, de que foi um período democrático, que teve crescimento econômico, que teve bem-estar social. Só que, na realidade, em várias cidades a gente tem o cenário exatamente o oposto. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.